Salve, salve, queridos alunos! Aqui é o professor Franci Nelson para mais uma aula de contabilidade. E hoje nosso assunto será depreciação, amortização e exaustão. Com exceção dos terrenos e de alguns outros bens, como obras de arte, que aumentam de valor com o tempo, ou prédios não alugados nem utilizados pela empresa. Os elementos do ativo imobilizado possuem um período de vida útil econômica limitado. Estes bens ou direitos de natureza permanente, que têm vida útil ou prazo de exercício superior a 1 ano, sujeitam-se à depreciação, amortização ou exaustão, conforme suas características. Estes procedimentos representam o sacrifício sofrido pelos bens ou direitos ao longo de sua vida útil. A contabilização dá-se pelo reconhecimento a débito de uma despesa ou custo em contrapartida com o crédito em uma conta retificadora do ativo permanente. Portanto, é a desativação do bem ou direito e o reconhecimento de despesas pelo seu uso. Pela legislação do imposto de renda, poderão a opção de identidade ser debitado diretamente como despesa operacional ou custo no resultado do exercício ou valor de aquisição dos elementos patrimoniais de vida útil ou prazo de exercício inferior a 1 ano, ou cujo valor unitário não supere o limite fixado na legislação tributária, mesmo que o prazo de vida útil seja superior a 1 ano. Já pelo princípio da prudência, estes devem ser computados como despesa. Vamos falar da depreciação. É a redução de valor de bens corpóreos que integram o ativo permanente, geralmente o imobilizado. Em decorrência do desgaste ou perda de utilidade pelo uso, ação da natureza ou obsolescência. O encargo de depreciação poderá ser computado no resultado do exercício, como custo ou despesa operacional, conforme a utilização do bem que sofrerá o desgaste, seja em uma entidade industrial ou comercial. A chamada também de encargo de depreciação, a conta credora, depreciação acumulada, é retificadora do bem sujeito à depreciação. Possuindo o saldo credor, integra o balanço patrimonial, sendo demonstrada juntamente com a conta do bem que retifica em subtração ao seu saldo, chegando-se ao valor contábil, diferença entre o valor pelo qual o bem está registrado no balanço e a sua depreciação acumulada. A depreciação será deduzida para fins de imposto de renda pela empresa que suporta o encargo econômico do desgaste ou obsolescência de acordo com as condições de propriedade, posse ou uso do bem.
Para instalado, posto ou em serviço com condições de produção. Porém, aos olhos da contabilidade, ele deve ser depreciado a partir do mês de aquisição, pois pelo próprio conceito de depreciação é de esse momento que começa a obsolescência e desvalorização pela ação da natureza. Bem, a taxa de depreciação é determinada em função de período de vida. Assim, um bem com 5 anos de vida útil deverá ser depreciado em 20% ao ano. Alguns bens não estão sujeitos à depreciação. Eis alguns exemplos: terrenos, bens que normalmente aumentam de valor com o tempo, prédios ou construções não alugados, entre outras coisas. Bem, métodos de depreciação. Existem diversos métodos de depreciação, sendo o mais largamente utilizado aumento da depreciação linear. O método da depreciação linear ou das cotas constantes consiste em aplicar-se a taxa de depreciação sempre sobre o mesmo valor da taxa e base de cálculos fixas. Dessa forma, o valor do encargo de depreciação será o mesmo em todos os períodos. Uma observação: a depreciação em atividade rural, onde consiste em disposto no artigo 6º da medida provisória 2159/7001, os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por pessoa jurídica que explora atividade rural para uso nesta atividade, poderão ser depreciados integralmente no seu próprio ano de aquisição. Vamos falar de amortização, que é a admissão do valor dos bens intangíveis que integram o ativo permanente. A amortização tem lugar quando o limitante de vida útil for o tempo, diretamente da depreciação, que é pelo uso do tempo e obsolescência. Um exemplo que geralmente eu costumo dar é a compra de um imóvel que, quando você faz a amortização das parcelas do imóvel, você vai reduzindo a sua dívida, ou seja, você vai amortizando a sua dívida. Uma observação: visto o montante da amortização acumulada, não poderá ultrapassar o custo total da aquisição do bem ou direito, tal qual ocorre com a depreciação e exaustão. Agora vamos falar sobre a exaustão, que corresponde à perda de valor decorrente da exploração de recursos minerais ou florestais ou de bens aplicados nessa exploração. É o reconhecimento dos custos, dos recursos naturais durante o período em que tais recursos são extraídos ou exauridos. Os critérios e taxas de depreciação, porém, normalmente devem ser exauridos juntamente com o objeto de exploração. Resumindo, depreciação
é a perda do valor durante o tempo. Por exemplo, quando você compra um veículo que custa lá, por exemplo, 20 mil reais. Esse veículo não vai custar os 20 mil conforme o seu uso. Já a amortização é quando você vai abatendo os valores de uma dívida. Então você comprou um imóvel, vai pagando as suas parcelas, você vai amortizando sua dívida, ela vai diminuindo. A exaustão, já no caso, vem a ser a exploração de bens minerais, conforme aquela reserva florestal, aquela área de minério vai se reduzindo pelo uso da extração, ela vai perdendo o seu valor. Então, essa é a exaustão. Agora vamos falar de ganhos ou perdas de capital. São classificados como ganhos ou perdas de capital os resultados na alienação e liquidação de bens do ativo permanente, inclusive por desapropriação, baixa por perecimento, extinção, desgaste ou obsolescência ou exaustão. Estes ganhos ou perdas serão contabilizados respectivamente como receita não operacional e despesa não operacional. A determinação do ganho ou da perda de capital corresponderá à diferença entre o valor de alienação dos bens e o seu valor contábil na data da baixa. Ocorrerá ganho se a diferença for positiva e a perda negativa. Entende-se qual o valor contábil dos bens o que estiver registrado na escrituração, corrigido monetariamente, ajustado para mais por reavaliação no valor desses ativos ou para menos por contas retificadoras, tais como depreciação, amortização e exaustão, provisão.